Então, faremos a leitura na versão atualizada, Almeida atualizada. Então, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 1. Nós leremos do versículo 2 até o versículo de número 10. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes, na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que Deus mais uma vez nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém. Então, o título desta mensagem, exemplos que a igreja de hoje deve imitar. Então, até a Lori falou, nossa, bem, esse título está muito longo. Poderia ter colocado um título mais breve, né? Exemplos da igreja, mas é isso que nós queremos mesmo. Então, exemplos que a igreja de hoje deve imitar. Essa cidade, Tessalônica, então ela foi construída por determinação de Cassandro, que era um dos generais de Alexandre o Grande. Então, é interessante que ele deu o nome da sua esposa, e o nome dela era Tessalônica. E como que surgiu este nome? O seu pai, Filipe II da Macedônia, então, a Tessalônica, ela era irmã por parte de pai de Alexandre o Grande. Então, quando os macedônios venceram os tessálios, foi o dia que ela nasceu. Aí o seu pai, Filipe, deu este nome a ela, Tessalônica. E segundo os estudiosos, na época do apóstolo Paulo, então esta cidade possuía 200.000 habitantes. Pense bem no primeiro século, uma verdadeira metrópole. Eu estava olhando no Google, Rio Claro tem quase 200.000. Limeira tem quase 300.000. Não dá para ter uma ideia. É uma cidade no primeiro século com 200.000 habitantes. Então, era uma cidade muito grande. E esta cidade, então, ela ligava uma estrada que o Império Romano construiu. Então, eles chamam de Via Ignatia. E essa estrada, ela tem 1.120 quilômetros. Para sair de Constantinopla, hoje Istambul, passar por toda aquela região, ler hoje a Albânia, a Bulgária, a antiga Iugoslávia, ali a Macedônia, cortando montanhas. Então foi uma estrada muito importante. E impressionante como que Deus usou. Então, Deus é o Senhor da história. Ele usou o domínio grego, o povo começou a pensar, depois, com a conquista do Império Romano, com aquelas grandes estradas, tinha mais proteção e os missionários podiam andar com mais segurança. Inclusive, Paulo usou essa estrada.
Esta igreja, então, ela foi fundada na segunda viagem missionária. Nós sabemos que na primeira viagem missionária, então Paulo saiu com Barnabé. E depois eles chamaram Marcos. Aí, a certa altura da viagem, Marcos os abandonou. E eles continuaram. E depois, na segunda viagem, então Barnabé queria levar novamente João Marcos. E Paulo disse não. E houve uma desavença entre eles. O que aconteceu? Aí Barnabé, então, levou Marcos e Paulo, Silas. Depois, eles chamaram também Timóteo. Então, eu estava pensando, então, a primeira viagem, então, Paulo e Barnabé. E agora, e João Marcos, né, o terceiro, mas os abandona. E agora na segunda, então, Paulo, Silas e depois Timóteo. Porque naquelas estradas era importante ter mais pessoas, né? Um dava força para o outro. E é assim, quando nós saímos, agora quase ninguém faz isso mais, mas quando eu era seminarista, nós íamos para uma cidade fazer trabalho do Grêmio, então nós saímos nos bairros, nas cidades, com alguém da igreja, levando folhetos, convidando para o trabalho, evangelizando. E sempre é bom ter alguém do nosso lado. A gente fica mais animado, não é? Então, nos ajuda bastante. Quando nós vamos sozinhos, nós ficamos mais receosos em determinadas situações. Mas com outras pessoas isso é importante. Até visitas, né? Quando um está conversando, o outro está orando, dando uma força ali. Então isso ajuda bastante. E aí, eles chegaram, né, porque eles queriam ir para a Ásia. Mas o Espírito Santo os impediu. Claramente. E à noite, Paulo teve uma visão de um varão macedônico. Passa a Macedônia e nos ajuda. Aí Paulo teve que obedecer. E aí eles foram para Filipos, ali teve a primeira convertida, então na Europa, mas houve perseguição. E eles então foram para Tessalônica. E ali, em 3 sábados, na sinagoga dos judeus, então Paulo começou a pregar. E alguns judeus se converteram, e muitos gregos e gentios se converteram, e muitas mulheres de posição. Então, um detalhe, naquela região, mesmo naquele tempo, as mulheres tinham até cargos públicos. Então, mulheres de posição. E aí começou o quê? Por inveja dos judeus, uma grande perseguição. Uma grande perseguição. E aí, os missionários tiveram que sair. E Paulo, então, depois eles foram para Bereia, e os judeus de Tessalônica ficaram sabendo, e foram até Bereia, e os irmãos tiveram que mandar Paulo sair à noite. E Paulo foi para Atenas, e depois ele chamou Timóteo e Silas. Então, um contexto de perseguição. Então, Paulo se preocupou muito com esta igreja. Então, ele queria voltar ali, mas ele mesmo fala que ele foi barrado algumas vezes por Satanás. Mas aquilo incomodava. E ele pôde enviar Timóteo. E Timóteo vai, traz o relatório ao apóstolo Paulo, um relatório animador, e Paulo então escreve então esta carta. Aqueles irmãos no começo da fé, então, claro que eles precisavam de mais instrução. Então Paulo também nessa carta, ele se defende, como eu falei, então alguns levantando falsos boatos contra o apóstolo Paulo. Ele temia que esses boatos chegassem à igreja e prejudicassem aqueles irmãos. Então ele corrige sobre isso. Então ele também tinha problemas imorais, Paulo também escreve sobre isso. E uma outra dificuldade que aqueles irmãos estavam enfrentando era em relação à volta de Jesus. Paulo também instrui sobre a volta de Jesus. E alguns ficavam, e se quando Jesus voltar, alguém da família já morreu, já partiu, como que fica? Então Paulo escreveu, instruindo tudo isso, no final da carta, ele deixa uma instrução preciosíssima à igreja, lá no capítulo 5, versículo 12 em diante, é uma instrução muito preciosa à igreja. E aqui nesse texto que nós lemos, então Paulo, então ele agradece a Deus. Paulo então elogia esta igreja. Então por isso essa igreja é um exemplo para a igreja dos nossos dias. Nós não devemos imitar.
É uma igreja fruto da segunda viagem missionária. Então tem muito a nos ensinar. Então o apóstolo Paulo então agradece, versículo 2. Então damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar. Então ele agradece a Deus nas orações sem cessar. Então Paulo tinha uma íntima comunhão com Deus. Ele orava mesmo. Isso aqui não é exagero. Ele vivia numa atmosfera na presença de Deus. Então ele menciona isso então no versículo 2. E no versículo 3 nos mostra o que Paulo recorda desses crentes. Recordando-os diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Temos aqui 3 atitudes, baseadas nas 3 virtudes. São sinais externos, visíveis, que expressavam a espiritualidade destes crentes. Irmãos, isso nos desafia. Então nós temos que demonstrar visivelmente, para que as pessoas saibam da nossa espiritualidade. E essas 3 virtudes, essas 3 atitudes aqui, são características básicas do cristão. E é interessante que elas estão ligadas em outros lugares. Paulo menciona em vários lugares. Por exemplo, aqui mesmo nessa carta, no capítulo 5, versículo 8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Por exemplo, lá na primeira carta aos Coríntios 13:13, então Paulo falando sobre o amor, então ele falando das 3 principais virtudes: a fé, o amor, a esperança. E vários outros lugares ele menciona isso. No versículo 8 aqui desse texto, ele fala também de Acaia, mas também por toda parte divulgou a vossa fé para com Deus. Então nós temos aqui essa primeira característica, a porosidade da vossa fé. E essa palavra, ela vem de um verbo que significa lutar, labor, exercitar, exercício. Então nós precisamos exercitar a nossa fé. A nossa fé é uma virtude tão preciosa. Temos que nutri-la. E aqui o apóstolo Paulo então está dizendo a porosidade da vossa fé. Então a fé é a aceitação da mensagem do evangelho, a confiança em Deus e a dedicação obediente. Quem aceita o evangelho, quem confia em Deus, terá sem dúvida nenhuma uma dedicação obediente a este Deus, vai confiar nele verdadeiramente. Depois ele fala do amor, um amor abnegado. Quem pratica este amor não pensa em si mesmo, pensa no bem dos outros, no bem do semelhante. Então ele fala também no capítulo 3, versículo 6, versículo 12, no capítulo 5, versículo 8, versículo 13, daqui da carta aos Tessalonicenses. Então, o amor é a afeição que é expressada no cuidado altruísta a alguém, o tipo de amor que o próprio Deus demonstrou ao enviar Jesus para morrer por nós. Lá em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. É este amor que Paulo está dizendo. Então, os cristãos devem demonstrá-lo uns aos outros e a todas as pessoas, a todos os homens. Paulo fala isso no capítulo 3, versículo 12 dessa carta. Essa mesma atitude nós devemos ter diante de Deus, expressando uma completa dedicação, devoção a Ele. E a esperança, ele fala firme esperança. Essa palavra vem de uma constância,
paciência. Pessoa que fica firme. Nossa esperança aqui é a expectativa confiante de que Deus continuará a cuidar do seu povo e que o fará vencer as provações, sofrimentos, até chegar à bem-aventurança futura na sua presença. E como nós precisamos dessa esperança? E esses irmãos demonstram esta esperança. Então eles confiavam no cuidado de Deus e que Deus continuaria cuidando deles no meio de tanta perseguição, levando em conta o primeiro século, como nós bem sabemos. E também, eu gostei disso aqui, e vencer as provações, sofrimentos, até chegar à bem-aventurança futura na sua presença, na presença do nosso Deus. Então é tendo essa esperança que nós venceremos as provações, os sofrimentos que nós enfrentamos também no nosso dia a dia. Então a igreja precisa dessa esperança também. E no versículo 4, então Paulo reconhece. Então, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então ele os chama de irmãos. Irmãos são todos aqueles que são filhos de Deus em Cristo Jesus. E ele usa a expressão, amados de Deus. Algo tão sublime. Somos amados de Deus. E Paulo lá em Romanos 1,7, ele escreve a todos amados de Deus que estão em Roma. No capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 13, ele fala, amados pelo Senhor. Então Paulo está dizendo, olha, irmãos, vocês são objeto do afeto do Senhor. Vocês são objeto do cuidado especial do Senhor. Vocês são objetos do amor do Senhor. Sem dúvida nenhuma, esta mensagem trouxe àquela igreja um encorajamento muito grande e deve trazer a nós outros nos nossos dias. Quando nós lembramos e reconhecemos que nós somos amados por Deus, isso nos encoraja e nos fortalece a continuarmos a nossa caminhada aqui neste mundo. E mais, ele fala a vossa eleição. Então, olha, vocês são um povo escolhido de Deus, está dizendo a esta igreja. Foi Deus quem os escolheu. Então Paulo está dizendo, irmãos, vocês são amados de Deus porque Ele vos escolheu. E a igreja, comumente, era chamada de os eleitos. Lá em Romanos 8,33, Paulo fala, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha só que algo tão precioso. Deus chama a sua igreja os eleitos de Deus. Então isso traz um descanso muito grande para nós. Irmãos, tem muitas pessoas, quando eu era seminarista, me lembro, em algumas igrejas, alguns membros já antigos da igreja falaram, olha, eu não concordo muito com esse negócio de eleição. A gente fica orgulhoso. Pelo contrário. A eleição nos humilha. Foi Deus quem nos escolheu. Nós não temos mérito nenhum. E ao mesmo tempo traz uma certeza, uma segurança muito grande a nós. Então, Ele livremente, de maneira soberana, então nos escolheu. Então, esta mensagem trouxe encorajamento a esta igreja. E esta mensagem deve também nos encorajar nos nossos dias. Versículo 5, Paulo chama nosso evangelho, porque o nosso evangelho, ele usa essa expressão. Então, nosso evangelho era a mensagem que o apóstolo Paulo pregava. E ele chama também essa mensagem de evangelho de Deus, no capítulo 2, versículo 9 dessa mesma carta, o evangelho de Cristo, no capítulo 3, então versículo 2, o evangelho de Cristo. É interessante, Paulo continua, mas não somente em palavras, sino no poder do Espírito Santo. Então, a fé daqueles ouvintes não estava apoiada em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo. E Paulo se preocupava muito com isso. Ele não queria que as pessoas aceitassem o Evangelho por causa da sua oratória. Não. Era através do poder do Espírito Santo. E ele continua o versículo. Sabeis ter sido o nosso procedimento.
olha o que nos chama a atenção, a qualidade da mensagem era confirmada pelo caráter da vida dos missionários. No caso aqui, Paulo, Silas e Timóteo. Isso aqui também nos chama a atenção. Então, nós anunciamos esta mensagem, mas a qualidade desta mensagem, então ela depende do caráter daquele que está proclamando, está pregando. Então, é algo também que chama a atenção da igreja dos nossos dias. Nós sabemos a vida exemplar do apóstolo Paulo. A vida dele era um livro aberto para que todos pudessem ler. Então, isso dava crédito à mensagem. Irmãos, a vida da igreja, ela é de suma importância. Então, como a igreja vive, se a igreja verdadeiramente vive este evangelho, vive esta mensagem, as pessoas vão dar crédito. Por que o mundo, no geral, não tem dado mais crédito à igreja? Porque a qualidade desta mensagem não tem sido vivida. Quando a igreja vive a mensagem do evangelho, essa mensagem vai ter credibilidade. Mesmo que as pessoas não aceitem, mas as pessoas vão admirar. Então, isso aqui é muito importante. Para que Deus manifeste a sua graça, a mensagem da salvação verdadeira para os pecadores, precisa ter este ingrediente, o exemplo, a vida da igreja. No culto do presbitério, o pregador ele disse que todos nós somos missionários. Nós somos enviados. Ele diz, ó, você numa visita lá no hospital, você é um missionário. Você lá na escola, você é um missionário. Você lá no trabalho, você é um missionário. Como o pastor Heber tem falado, todos nós somos testemunhas. Querendo ou não, nós somos. Uma boa testemunha, uma má testemunha. Então, cada um é um missionário, onde Deus tem colocado. Como tem sido a qualidade desta mensagem que você tem levado? O exemplo dos apóstolos nos impressiona. O exemplo dessa igreja nos impressiona. Por isso, este exemplo deve ser imitado. No versículo 6, como que o evangelho então foi apresentado aqui. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que é em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Então, os eleitos, conforme ele já falou lá no versículo 4, eles ouviram, eles entenderam e eles creram. Eles deram uma resposta a esta mensagem. Então, essa igreja tornou-se imitadora então, dos missionários, Paulo, Silas e Timóteo, e do Senhor. O que é imitar? Literalmente é uma cópia. E este imitar aqui é seguir um exemplo, usualmente num sentido ativo. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês estão me imitando, porque quando eu criei no Evangelho, eu passei a ser perseguido. E todos que creem são perseguidos aqui. E eles também estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho. Então, nesse sentido, eles também estavam imitando o apóstolo Paulo. Porque a aceitação do Evangelho ali trouxe àqueles irmãos perseguição. Mas apesar do sofrimento que a perseguição trouxe, eles revelaram uma profunda alegria que Paulo atribuía à atividade do Espírito nas suas vidas. Pois que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Isso não nos impressiona? Então, os irmãos do primeiro século, eles eram perseguidos por causa da mensagem do Evangelho. Mas eles eram alegres, eles tinham alegria. Eu fico pensando, isso não é fácil para mim. Sendo perseguido injustamente, eu ainda vou demonstrar alegria? Humanamente falando, é muito difícil. Mas nossa alegria está no Senhor. O Espírito Santo coloca essa alegria, apesar do sofrimento, apesar da perseguição, que nós temos o Senhor. Isso faz uma diferença muito grande. Então, essa alegria lá no primeiro século era experimentada no contexto de sofrimento e capacita o crente a suportar o sofrimento e não ser vencido por ele. Essa alegria vai nos capacitar a suportar o sofrimento. E o sofrimento não nos vencerá.
Um outro pensamento aqui é devido à presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. Olha o versículo 7. Quando eles recebem a mensagem do Evangelho, eles tornaram, então, modelos para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Modelo é uma marca visível, é uma cópia, é uma imagem, é um padrão, é um exemplo. Por isso a igreja precisa ser exemplo. Os cristãos tessalonicenses, embora principiantes em Cristo, são exemplos de fé, amor e esperança para os outros. Como nós precisamos dessas virtudes. Como nós precisamos orar. Senhor, aumente a minha fé, ou aumente a nossa fé. Para isso a igreja precisa exercitar a sua fé. Nós não podemos descuidar da nossa fé. Nós sabemos o que nutre a nossa fé. Precisamos que Deus acrescente este amor. Amor por Ele e amor pelo próximo. Eu afirmo o seguinte, o nosso amor por Deus, ele é pequeno. Eu até tenho muita dificuldade quando alguém às vezes chega na frente e fala, nós amamos a Deus, e canta. Eu peço, Senhor, aumente meu amor por Ti. Reconheço que Ele é tão pequeno. A minha esperança, e a nossa esperança, irmãos, não é a última que morre. O apóstolo Pedro, ele afirma de maneira muito clara. Ele fala que Deus nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus, por causa da ressurreição de Jesus. Então a nossa esperança é viva. Por isso essa igreja, então, tornou-se modelo, exemplo. E Paulo a elogia. E Paulo agradece a Deus por isso. Como que essa igreja tornou-se exemplo? Como que isso aconteceu? Olha no versículo 8, ele fala, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Para toda a Macedônia e Acaia. Então a Acaia é a Grécia moderna. A Macedônia, toda aquela região ali. Então, muitos lugares, então, pense hoje na Albânia, pense na Bulgária, pense na antiga Iugoslávia. Então, toda aquela região ali. Então, repercutiu o exemplo desta igreja. Então, esse repercutiu indica o espalhar de um som em todas as direções, mas que é a partir de um ponto central. E o verbo aqui, ele indica uma influência continuada do som. Então, continua. Então, olha só, pense nisso. Um som espalhando por todas as direções, partindo de um ponto central, a partir daquela igreja. Então, todos ouviam. Então, os crentes estão de Tessalônica. Eles pregavam a palavra, mas também a viviam. Dando a Jesus Cristo a posição de honra e de Senhor das suas vidas. Então vamos honrar a Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Precisa ser honrado e obedecido. Paulo fala fé para com Deus. Essa fé é mediada na pessoa bendita, então, de Jesus Cristo. Essa fé pode ser objetiva, indicando o ato de crer. E fé objetiva indica o objeto da fé. O objeto da nossa fé é Jesus Cristo. Esse é o objeto da nossa fé. Jesus Cristo. Então, no sentido subjetivo, nós cremos. Mas o objeto é Jesus, no sentido objetivo. E essa fé, ela vai além de uma mera confiança. Ter fé em Deus significa confiar e crer nele, entregando-lhe a própria alma e recebendo-o como Salvador e Senhor. Você já fez isso? Já colocou a sua fé em Jesus Cristo? A sua confiança na pessoa bendita de Jesus? Eu sempre tive uma preocupação na igreja. Nós pastoreamos por 30 anos. Agora estamos tendo essa experiência diferente com missionários, Urbanil e Elori. Eu sempre
Quando tinha oportunidade, eu falava para as crianças da igreja, os pré-adolescentes e adolescentes, olha, vocês tiveram o privilégio e a bênção, né, de nascer na igreja, um termo que a gente usa, mas às vezes não pensam nisso. Participo da escola dominical, aprendo de Jesus e tudo. Mas, irmão, nós precisamos ir além com os nossos filhos, para que eles também tenham fé, confiem, creiam no Senhor, entregando as suas vidas ao Senhor, recebendo como Salvador e Senhor das suas vidas. É importante também. Nós não vamos forçar, não. Não é esse o ponto. Mas nós temos que mostrar a eles a necessidade. A necessidade. Sabe por quê? Porque às vezes eles vão crescendo, como o comportamento deles é um pouco diferente lá da meninada lá de fora, então eles acham que eles vão entrar no céu por causa disso. Mas não. Eles têm que crer em Jesus. Eles precisam saber que eles são pecadores, que Jesus morreu por eles também. Temos que levá-los a Jesus Cristo. Versículo 9. Pois eles mesmos, tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Olha, Paulo, por onde andava, nem precisava falar. Olha, vocês sabiam que lá em Tessalônica, então, aquela igreja, aqueles irmãos creram, aqueles irmãos têm espalhado a sua fé. Paulo nem precisava falar isso, porque os próprios tessalonicenses espalhavam a fé, a confiança deles. Paulo não tinha necessidade de falar. E uma primeira parte deste versículo 9, então, destaca a visita dos missionários. Então, essa visita foi bem sucedida. Eles receberam, ouviram e creram. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Mas na parte B, nós temos aqui, a resposta deles à mensagem. Então, eles tornaram-se cristãos. Eles se converteram. A resposta foi esta: deixando os ídolos, se converteram a Deus. Então, o verbo converter-se, ele é usado por Paulo acerca do voltar-se a Deus. Então, no caso dos judeus, a conversão é de uma falsa atitude diante de Deus para uma atitude verdadeira. Agora, no caso dos gentios, é da adoração dos deuses falsos para a adoração do verdadeiro Deus. Eles passaram a servir o Deus vivo e verdadeiro. Uma mudança de atitude, fruto da conversão. Uma conversão verdadeira, sem dúvida nenhuma, levará a pessoa a servir o Deus vivo e verdadeiro. E um segundo resultado da conversão dos tessalonicenses, olha, esse resultado os levou a guardar dos céus o seu filho. O próximo versículo 10. E para guardar dos céus o seu filho. Então eles aguardavam dos céus o seu filho. A esperança da vinda de Jesus não fazia parte da religião desta igreja. Irmãos, como nós precisamos ter essa esperança. Eu li uma vez um comentário de J.C. Riley, ele estava falando da volta de Jesus, ele disse: a igreja precisa orar mais pela volta de Jesus. A igreja precisa pensar mais na volta de Jesus. Irmãos, aquilo foi um desafio para mim, alguns anos atrás. Eu todos os dias, eu oro pela volta de Jesus. Uma oração curta. Eu faço, vem, Senhor Jesus. Faço vários pedidos assim. Às vezes eu falo, Senhor, vem buscar a tua igreja. Uma frase de um hino que nós cantamos. Senhor, vem buscar a tua igreja. Então essa igreja esperava a segunda vinda de Jesus. Isso tornou-se uma parte vital da sua fé. Quando nós esperamos Jesus, vai ser uma parte vital da nossa fé, então da nossa esperança. O objeto dessa esperança é a vinda de Jesus, o Filho de Deus. E a base para a esperança futura
Está aqui no versículo 10 também, é a ressurreição de Jesus. Ele fala, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus. Esta é a base da nossa esperança, porque Jesus foi ressuscitado. Olha, se Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, onde Jesus está agora? Nos céus, não é? Então Jesus está nos céus. E este Deus que o ressuscitou pode trazê-lo de volta ao seu povo aqui na terra. E ele o fará. Ele o fará. Ouvi de um pastor, ele foi ovelha do médico e pastor Martin Lloyd Jones, colega de alguns irmãos aqui. Ele disse, nós, como igreja, precisamos pensar mais no céu. Quando nós pensamos mais no céu, vamos viver melhor aqui na terra. Sem dúvida nenhuma. Isso faz uma diferença muito grande. Nós temos estudado na nossa classe. Quando nós pensamos no céu, Deus usa isso para nos encorajar aqui neste mundo. Outro dia, o pastor Mauro, nós estivemos em São Paulo visitando a igreja onde ele pastoreia, e ele repetiu várias vezes, nós vivemos num mundo feio. Nós vivemos num mundo feio. Eu já pensei, por causa do pecado. No segundo ele falou, por causa do pecado. Mas Deus vai restaurar. Jesus vai voltar. Então vamos pensar mais no céu. Eu gosto muito de hinos que falam da volta de Jesus, que falam do... E ele termina o texto aqui, versículo 10. Que nos livra da ira vindoura. É Jesus quem nos livra da ira vindoura. Porque no fim, Deus derramará a sua ira sobre os pecadores. E só Jesus pode levar os homens, diz, nós sabemos. Por isso a igreja precisa levar essa mensagem. Só Deus pode livrar os pecadores da sua ira. E como Jesus faz isso? Lendo aqui rapidinho, 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 5, ao versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. É só através de Jesus. Então temos que pregar essa mensagem, porque Jesus morreu. Então, qual é a base? A justificação, mediante o sangue e a morte sacrificial de Jesus. Lá em Romanos 5, 8 e 9, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Que mensagem! Então, para terminar, quero fazer então algumas aplicações. O que nós podemos aprender com essa igreja e aplicar na obra missionária? Lembrando, nós somos frutos da obra missionária. Nós somos frutos de missões. Em agosto nós estamos comemorando 157 anos de IPB aqui no Brasil. Então Deus usou um missionário para trazer a sua palavra. E nós somos herdeiros disso. Então, se nós somos frutos de missões, precisamos praticar missões. A igreja precisa evidenciar sua espiritualidade, demonstrando uma fé operosa, um amor abnegado e uma firme esperança na volta de Jesus. A igreja precisa anunciar o evangelho e vivê-lo. A mensagem do evangelho precisa ser verdadeira na vida da igreja. Alguém disse que a igreja faz missões, né? Com os pés, então ela vai. Com os joelhos, ela ora. Com as mãos, ela contribui. Então é indo, orando e contribuindo. Mas nós sabemos que é muito mais, né? Muito mais. Mas eu acrescento, com os olhos, a igreja vê os campos brancos. E com a boca, ela anuncia as boas novas. Ela anuncia a mensagem do evangelho. Então, usando Atos 1:8, mas recebereis poder de descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto
em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, usando isso aqui, nossa Jerusalém, primeira. Nossa Judéia, estado de São Paulo. Nossa Samaria, o Brasil. E os nossos confins da terra, o mundo, as nações. A igreja já sabe o final da história da redenção. Por isso, deve torná-la conhecida. Que Deus nos encoraje a levar essa mensagem de salvação, de esperança que as pessoas estão necessitando nos dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Mas se nós já sabemos o final da história, vamos levar essa mensagem às pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém.